Olá! Segundo o IBGE, de julho a setembro de 2011, o Produto Interno Bruto, o PIB, permaneceu estagnado, não houve variação. Além disso, o PIB do setor industrial sofreu uma retração de 0,9% e o do setor de serviços, 0,3%. Esses dados são anunciados justamente no momento em que a Europa enfrenta mais um agravamento da crise econômica. Afinal, será que essa crise começa a atingir o Brasil? Será que o país está passando por um processo de desindustrialização? Quem conversa conosco sobre esses temas é o senador Armando Monteiro, que já presidiu a Confederação Nacional da Indústria e que é membro da Comissão de Assuntos Econômicos aqui do Senado Federal. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Começo abrindo com essa pergunta. A crise está chegando no Brasil? A crise está chegando no Brasil e os efeitos já se fazem sentir. No caso particular do Brasil, nós temos um efeito combinado já de uma certa desaceleração na expansão do consumo, seja das famílias, seja, por exemplo, o próprio consumo do governo. O dispêndio governamental caiu, o investimento, a taxa de investimento vem caindo em função das expectativas, que houve, por assim dizer, uma reversão de expectativas. Isso tudo terminou produzindo um quadro em que a intensidade desse processo de desaceleração surpreende. No caso particular da indústria, há o efeito de um processo que já vimos sentindo anteriormente, que é o da maior penetração de produtos manufaturados importados. E isso se deve, de alguma forma, à qualidade dos manufaturados brasileiros? Eu acho que em pequena medida sim, mas em grande medida em função do câmbio, do estímulo que a taxa de câmbio produz sobre os importados de uma maneira geral, ou seja, as importações ficam baratas quando a moeda se aprecia, quando a moeda se valoriza. E além do mais, paradoxalmente, a existência de estímulos fiscais à importação. 10 estados da Federação Brasileira concedem incentivos aos produtos manufaturados importados. Isso é algo absolutamente incompatível com os interesses do país. Essa é a famosa guerra fiscal. Essa é a guerra, eu diria que essa é a face mais perversa da guerra fiscal. Porque a guerra fiscal convencional implica em você disputar empregos de estados para estados. E esse incentivo à importação significa transferir empregos do Brasil para os países de fora, matar empregos no país e estimular o emprego fora do país. E isso quer dizer também desaquecer o nosso mercado interno, porque a partir do momento em que o brasileiro vai perdendo o emprego, ele perde a capacidade de consumir. Sem dúvida, ainda não temos um quadro de desemprego mais dramático, mas o fato é que na indústria de manufatura, na indústria de transformação, a indústria vem sofrendo e esse dado do IBGE demonstra uma queda na produção industrial. Então, é fundamental que as medidas anunciadas e que foram aprovadas no Congresso do Plano Brasil Maior, que produz desonerações beneficiando o setor exportador, que concede incentivos e que contém um conjunto de medidas ainda na área do crédito, elas precisam ser agilizadas para que as empresas brasileiras efetivamente passem já a fruir esses benefícios. Agora, senador, o processo de desindustrialização no Brasil, ele é anterior à crise econômica. Ele passa a ser mais debatido na agenda nacional, mas ele já vem acontecendo. São problemas históricos brasileiros que levam a indústria a sofrer uma redução, vamos dizer assim, uma retração? A questão da desindustrialização é uma discussão que envolve o ambiente acadêmico, etc. Não há perda de produto industrial, ou seja, a produção industrial em valores absolutos não diminui, mas a posição relativa da indústria passa a ser menor, ou seja, o valor adicionado da indústria poderia ser maior se não fosse esse quadro. Então, eu diria o seguinte, o espaço da indústria brasileira no conjunto do consumo nacional vem diminuindo. Isso pode ser caracterizado, sim, como uma relativa desindustrialização. Isso decorre de fatores estruturais. O Brasil tem, na tal agenda da competitividade, desvantagens.
um sistema tributário oneroso, custos financeiros e logísticos elevados, e até em algumas áreas onde o Brasil tinha vantagens comparativas, o país está perdendo. Por exemplo, a energia elétrica, o custo da energia para o setor industrial subiu na última década quase 200%. Então, esse insumo básico da indústria é muito caro no Brasil. Além de tudo, a produtividade do trabalho no Brasil vem, de certo modo, não vem crescendo como a dos países com os quais o Brasil concorre. Isso se deve a um sistema educacional que ainda não permite que o trabalhador brasileiro seja mais produtivo, mas também a incorporação de novas tecnologias, a questão da inovação, que é a chave para os ganhos de produtividade no futuro. E, portanto, temos tido também no Brasil, para o bem ou para o mal, um fenômeno, que é o do aumento do salário real pago na indústria, medido em dólar. O aumento do salário real vem crescendo fortemente acima dos ganhos de produtividade. Então, para o bem e para o mal, né? Para o bem e para o mal. Então, o que é que significa dizer? Significa que o salário, o custo médio do trabalhador para a indústria brasileira vem crescendo mais em termos relativos do que para os países com os quais o Brasil concorre.